Bom dia, nós já temos 10 alunos. Vou começar já então. Bom, não sei se todos olharam o material que está disponível, né, no AVA. Coloquei bastante coisa de material, até alguns outros vídeos, né, para complementar o conteúdo que a gente tinha visto na apresentação. E também coloquei exercícios. Acho que eu vou colocar mais uns 2 ainda, tem bastante exercício lá, tá? Também não sei se alguém teve alguma dificuldade, eu vi que vários já responderam, mas não todo mundo ainda, né? Já começaram a fazer os exercícios, tá? Então acredito que esteja tudo bem, mas se alguém tiver dificuldade, precisar esclarecer como é que faz para submeter os exercícios lá para avaliação, aí eu posso explicar aqui, né? Se não, a gente segue. E então, para hoje, o que eu teria para fazer com vocês é tirar dúvidas, né, do que vocês possam ter, né, principalmente ali desses exercícios que já estão no AVA, tá? Se alguém não conseguir fazer algum, eu posso refazer aqui com vocês. E também falar sobre o trabalho e sobre a prova, tá? Eu já mencionei brevemente, né, a questão das avaliações, mas eu disse para vocês que principalmente o trabalho eu ia liberar. Claro que com o que a gente viu até agora em sala de aula, vocês não conseguem, em sala de aula não, né? Nas aulas virtuais, vocês não conseguem ainda fazer o trabalho, só com esse conteúdo, né? Mas eu já vou liberar para vocês verem como é que é o problema, e aí conforme a gente for entrando no restante do conteúdo, vocês poderem e já ir sabendo, né, aquele conteúdo que a gente está vendo, se ele tem que ser aplicado no trabalho, né, ou pode ser usado para resolver o trabalho. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês o enunciado do trabalho, né, ele é um pouquinho longo, né, mas só para explicar algumas coisas, se vocês tiverem dúvida, né. E depois a gente já fala da prova. Então, vou colocar aqui, lá no final, a última coisa, tem trabalho prático, tá? Então, clicando aqui em trabalho prático, a gente tem aqui, então, o trabalho final, tá? Tem um texto um pouquinho longo e um exemplo aqui, tá? De como fazer. Assim, a ideia é simples, né? A execução, a programação dele exige um pouquinho mais, também não é nada muito absurdo, né? E vocês vão ter bastante tempo até o final da disciplina, né? Para realizar esse trabalho. Então, você trabalha em uma transportadora que atende o interior do estado do Mato Grosso. Tá? A frota dessa empresa é composta por caminhões com diferentes limites de peso. Tá? Então, são vários caminhões, cada um com peso diferentes. Capacidade de carga diferente. Né? As mercadorias a serem transportadas estão embaladas em grandes caixas, né, que também possuem pesos diferentes. Então, essas caixas são tão grandes que cada caminhão pode transportar no máximo 2, tá? Como se, sei lá, como se fossem quase uns containers, tá? Então, no máximo 2 delas. Os caminhões que chegam formam uma fila e devem ser carregados por ordem de chegada, tá? Infelizmente, não há na empresa um procedimento procedimentos que podem ser utilizados para definir quais caixas devem ser transportadas em cada caminhão. Tá? Considerando isso, você decidiu escrever um programa para resolver o problema. Resolver, na verdade, não, mas para simular o problema. Então, aqui tem algumas regrinhas do problema. Tá? Então, depois de analisar com calma, você conclui que o seu programa deve. E aí, a primeira coisa, ele é um número n inteiro, tá? Que representa a quantidade de caixas que tem para ser carregadas. Então, sei lá, tem 20 caixas. Então, vocês vão digitar o número 20. Depois, com base nesse número que foi digitado, e aí que entra o conteúdo que a gente não viu ainda, que é laço de repetição, né? Mas quando vocês verem ele, vai ficar fácil de entender, né? Ou quem já viu também. Então, ler e armazenar os pesos dessas N caixas. Então, se for digitado 20,
né, que a empresa tem 20 caixas para ser carregada, vão ter que ter 20 valores de caixas para serem informados aqui. Então, estamos trabalhando só com números inteiros, tá? O importante é a lógica, né, do funcionamento. Então, com isso, vocês vão ter N caixas, cada um com peso específico, tá? E elas são numeradas em sequência, desde a primeira caixa até a última, então cada uma com peso. Depois disso, vocês vão ler um outro número, aqui eu coloquei M, que é a quantidade de caminhões que estão na fila para ser carregadas. Tá? E aí, com isso, vai acontecer o mesmo processo. Então, vamos supor que tenha 15 caminhões na fila para ser carregados. Então, vocês vão ter que depois lerem 15 valores de limite de carga desses 15 caminhões, na ordem que os caminhões estão na fila. Tá? Então, cada caminhão é identificado com um número de 1 a M, de acordo com a ordem de leitura, que é a ordem de chegada dos caminhões na fila de carregamento. Tá? Para cada caminhão na fila, encontrar quais caixas devem ser carregadas. Daí você vai usar uma função para isso, também um conteúdo que a gente ainda não chegou nele, tá? Que é elaborar funções. Mas vocês vão ter uma função, então, para fazer encontrar quais as caixas vão ser carregadas em cada caminhão, tá? Então, cada caminhão deve transportar no máximo o máximo de carga possível com uma ou duas caixas, né? Não pode carregar mais de 2 caixas que não cabe no caminhão, né? Mas uma ou duas caixas depende, né, do tamanho das caixas, do peso das caixas e da capacidade do caminhão, tá? Então, sem exceder o limite de carga. O programa deverá exibir o identificador de cada caminhão e as caixas transportadas, bem como o total de carga no seguinte formato. Então, o formato da resposta vai ser esse aqui. Então, vocês vão ler um número, que é o total de caixas, depois o peso de cada caixa. Depois vão ler um outro número, que é o total de caminhões, a capacidade de carga de cada caminhão. E aí o programa vai retornar as respostas, né? Vai ser uma linha dessas para cada caminhão. Então, vai ser o caminhão 1. Carregou quais caixas? E tem o número das caixas e o total de carga. E aí, caminhão 2. Quais as caixas e qual o total de carga que aquele caminhão está levando, e assim por diante. Tá? Até ter uma linha para cada um dos caminhões. Essa é a saída e a resposta do problema. Tá? E aí tem mais algumas dicas, né? Caso exista mais de uma configuração compatível com capacidade de carga do caminhão e que tem o mesmo total de carga, então vamos supor, eu levo 2 caixas, eu estou levando 10 toneladas, vamos dizer assim. Tá? E se eu levar, mas existe uma caixa só de 10 toneladas. Ou eu levo 2 de 5 ou uma de 10 toneladas, por exemplo. E então, nesse caso, eu sempre vou levar a opção que eu levo uma caixa só, tá? Que é uma mais pesada, melhor do que 2, tá? Nesse nosso exemplo. E se eu tiver 2 combinações, por exemplo, para 10 caixas, uma delas é de 7 e outra de 3. Essa foi a primeira que eu testei, para fechar a capacidade de 10. E eu tenho uma outra opção que eu vejo depois no problema, que é 5 e 5, para fechar os 10. Eu sempre vou levar a primeira configuração que eu achei, que seria de 7 e 3. Tá? Então, para deixar um pouquinho mais claro, aí eu tenho um exemplo aqui. Tá? Considerando que existem 6 caixas para ser carregadas, aí tem o peso de cada uma das caixas aqui. Aqui a unidade não coloquei, né? Não é importante para a gente, mas sei lá, pode considerar que fosse toneladas, pensando que é caminhão, não sei se também não é demais, mas é um exemplo, né? Então, aqui 6 caixas com seus respectivos pesos, então a caixa 1 tem 45 de peso, a caixa 2 tem 30, a caixa 3 tem 3, a caixa 4 é 15, assim por diante. Depois foi informado que também são 6 caminhões. Então, o caminhão 1 consegue levar 50 de capacidade de carga, né? O caminhão 2, 30, 3, 20, assim por diante. Tá? Então, como isso seria feito? Esse aqui é o problema, né? Mas na hora que executar o programa de vocês, o que tem que acontecer? A primeira coisa que vai pedir é a quantidade de caixas. Tá lá. Né? Foi colocado 6. Depois você vai informar, né? O usuário vai informar o valor do peso de cada uma dessas 6 caixas na sequência. Então, caixa 1, 2, 3 até a 6.
que é os que estão aqui, ó, que é exatamente os mesmos pesos que estão aqui. Depois disso, vai pedir quantos caminhões existem e aí vai colocar a capacidade de carga de todos eles, começando do caminhão 1 até o último, que é o 6. Tá? Bom, o programa deverá exibir a seguinte saída, que tem um erro de português, depois eu corrijo isso. Tá? O programa deverá exibir a seguinte saída. Então, para essa configuração, tá? Aí a primeira coisa que eu vou testar, no caminhão 1, quais caixas eu vou levar? Ele consegue levar 50 de peso. Aí eu vou testar, vamos dizer, se eu for levar uma caixa sozinho, tá? Eu vou levar a caixa 45, ela cabe. Depois, todas as outras opções aqui são menores. Eu quero levar a maior quantidade possível. Então, se eu for levar uma caixa única, seria 45. Tá? Mas aí eu vou testar as combinações agora. Depois disso, eu vou testar 45 com 30. Se eu somar essas duas, eu passo das 50. Então, não adianta. Se eu pegar 45 com 3, eu vou para 48. Isso o caminhão consegue. Então, essa é uma combinação válida e é melhor do que só levar os 45 que eu tinha antes. O próximo, 45 e 15, passo dos 50. Não adianta. 45 e 29 também. 45 e 2 é uma combinação válida. Só que ele leva 47, sendo que 45 e 3, que eu já tinha achado antes, ele leva 48. Então, essa aqui é a opção válida. Então, essas duas caixas são levadas, né? Ou seja, a minha resposta aqui seria o caminhão 1 leva a caixa 1 e 3 e o somatório da carga 48, dos 50 que ele consegue levar. Tá? Aí eu vou para o segundo caminhão. Esse e esse aqui eu não posso mais usar, já foram levadas. Então, eu posso levar a carga, a caixa 2, que é 30, né? E ele é o maior que tem aqui, entre as caixas que sobraram, então eu levaria 30. Ou eu posso testar a combinação, 30 com 15, 30 com 29 e 30 com 2. Nesse caso aqui, eu não tenho uma outra combinação que seja melhor do que essa, que é exatamente a capacidade. Tá, depois eu poderia testar aqui 3 com 15, 3 com 29, 3 com 2, depois 15 com 29, 15 com 2. Mas eu não tenho nada melhor que isso. No máximo, vamos supor que eu poderia ter algum igual. Nem isso eu tenho, mas se eu tivesse igual, ainda a preferência é levar uma caixa única. Então, a minha resposta é essa aqui. O caminhão 2 vai levar a caixa 2 com 30. Agora, a caixa 1, 2 e 3 já foram levadas. Essa eu não posso mais considerar. Eu só tenho essas outras 3 caixas aqui, para levar em 4 caminhões. Depois eu vou para o caminhão 3 e vou avaliar, né? Então, o caminhão 3, ele pode levar 15, ou 29, ou 2. Sendo que a capacidade dele é 20. Então, 29 não é válido. O 2 já está abaixo do 15. Então, se eu for levar uma carga única, seria esse. Tá? Aqui no caminhão. Mas eu posso testar as combinações. Então, 15 com 29, não deu certo. 15 com 2, aí eu levo 17, ainda é a capacidade. Depois 29 com 2 eu passo da capacidade, então não me adianta. Então, a minha resposta seria a caixa 4 e 6. Levar essas duas, que dá 17, né? Então, exatamente aqui, ó. Caminhão, levar a caixa 4 e 6 com 17. Então, eu já tenho esse e esse aqui levado. Só tem a caixa 5. Só sobrou ela. Tá? Aí, e o caminhão ainda tem do 4, 5 e 6. O próximo caminhão é o 4. Se eu só tenho a caixa 5, eu já não consigo levar nesse caminhão, porque a capacidade dele é 10. Então, a minha resposta aqui, caminhão 4, ele leva... Aí tá vazio, não tem identificação de nenhuma caixa, né? E a carga é 0. Ou para o próximo caminhão, que é 5, ele pode levar essa de 29, ela é a única, não tem que testar mais nada. Eu já coloco aqui, a caixa 5, com carga 29, e o caminhão 6 vai tentar levar, só que todas as caixas já foram levadas, então ele não tem nada para levar. Também não bota identificação de caixa nenhuma, deixa zerado aqui. Então a resposta, isso aqui é coisa do AVA, viu? Isso aqui vocês não precisam. A resposta é isso aqui. Até vou botar de outra cor para deixar bem claro, né? Então, considerando que essa aqui é a minha entrada para o problema, essa aqui é a minha saída. Tá? E seguindo
o que a gente já viu nos exercícios que estão no AVA, né? Vocês viram que a entrada ele faz automático. Então, vocês vão ter várias combinações de entradas assim, cada uma num caso diferente de teste, com diferentes saídas. Então, o programa lá do AVA ele vai comparar aqui, quando eu configurar, né? Não configurei ainda o exercício, né? Do trabalho. Então, para cada configuração ele vai ter saída diferente. Então, se o programa de vocês a saída é igual à saída que a gente estava esperando, aí aquele caso está certo, né? Com isso ele monta a nota, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tá, é isso que eu estou dizendo. Assim, vocês vão usar o que vocês viram até agora, porque vocês têm que entender de variável, vocês vão ter que fazer estruturas condicionais para verificar se um peso é maior que o outro, né? Essas coisas. Mas tem conteúdos que a gente não viu ainda, porque esse trabalho é para o final da disciplina, né? Então, tem laço de repetição que é preciso, a gente vai ficar repetindo, e tem estruturas homogêneas, a gente não viu ainda, tá? O que são estruturas homogêneas, né? Ou variáveis homogêneas? Até agora a gente viu a variável assim, né? Vamos dizer, eu queria um número inteiro, como de caixa, né? E aí eu dizia, eu colocava int e caixa, por exemplo, tá? Ou n ali, que é o número de caixas. Só que eu tenho uma opção de eu criar um vetor no C. A gente ainda não viu, tá? E aí, na hora de declarar, é muito parecido com uma variável normal, só que eu tenho que dizer o tamanho desse vetor. Aí vai ter 10 posições, vai ter 20 posições. Então, com isso, vamos dizer que eu posso criar um vetor para caixas, onde cada uma das posições do vetor é uma caixa com o valor de peso dela armazenado. Então, é uma variável só, né? Mas com posições diferentes. Então, essas posições que vão nos dizer qual é a caixa que está sendo levada. A mesma coisa para os caminhões. Eu tenho uma fila de caminhões, né? Então, sei lá, vou ter 50 caminhões. É claro, aqui eu não coloquei um exemplo tão grande, mas na hora de rodar o programa, se ele estiver funcionando, eu posso botar 200 caminhões, né? Isso aí o programa vai fazer rapidinho. Então, se eu tenho, vamos dizer, 50 caminhões, eu vou ter um vetor do tamanho 50, e aí cada uma das posições desse vetor, né, a partir da primeira posição até a última, vão ser o primeiro caminhão até o último, por exemplo, né? Então, vocês vão ter que usar vetores para poder resolver o problema, tá? E a função, na verdade, a gente usa a função main, né? Até agora, quando a gente está dentro do programa, tem aquela função main que é a função principal. Tudo que a gente faz no programa está dentro daquela função. Também a gente vai ver como a gente cria outras funções auxiliares, tá? Então, por exemplo, para fazer o cálculo de uma equação de segundo grau, né? Usar Bhaskara, por exemplo, eu posso dividir esse cálculo. Em vez de eu fazer todo o cálculo normal dentro da função principal, eu posso fazer o cálculo do delta, aquele, né, em outra função, que não é a main. E aí eu só chamo essa função dentro da main depois. Então, eu posso subdividir os problemas. Só dei um exemplo, né? Eu posso subdividir os problemas. E fica mais fácil da gente resolver, porque é como se fosse um programinha separado e com o tamanho do problema é menor, né? E eu posso reutilizar em vários lugares. Vamos supor que eu preciso o mesmo cálculo em vários lugares diferentes, né, do programa. Então, em vez de eu colocar o cálculo, realmente escrever, né, ele em vários lugares diferentes, eu fazendo uma função, é só chamar essa função em lugares diferentes. Tá, mas eu estou adiantando o conteúdo, é mais para vocês pensarem no problema, o que dá para fazer. Tá? Nesse momento de recesso, né, que a gente tem agora, e depois vai ter umas férias, né, antes da gente retornar, eu vou colocar mais material sobre, na verdade, todo o conteúdo que vai ter até o final, né? Não vou botar todo o conteúdo, mas material referente a todo o conteúdo, tá? Claro que quando a gente voltar, eu vou botar mais coisa ainda no AVA. Mas eu já vou colocar alguma coisa para quem quiser dar uma olhadinha. Eu acho que teve um aluno que perguntou sobre o material, e o material, assim, tem a bibliografia, que eu falei para vocês, né? Bibliografia básica da disciplina, que foi apresentada lá na primeira aula.
tá no plano de ensino. Eu não sei se no AVA vocês estão com acesso ao plano de ensino. Deixa eu voltar aqui, né? Eu cheguei a mostrar para vocês no primeiro dia, expliquei aqui, mas aqui nesse plano eu não sei como é que vocês veem ele no AVA. De qualquer forma, também o monitor tem isso aqui, né? Vocês podem pedir para ele qualquer coisa, se não tiverem acesso aqui no AVA. Então aqui tem a bibliografia básica complementar, tá? Esses livros, pelo menos a bibliografia básica, eu sei que alguns deles têm também disponível online, se quiserem, né? Então, até olhe, dá uma olhada na biblioteca da universidade. Eu coloquei, inclusive, aqui, ó, tutorial de acesso à biblioteca virtual. Então, vocês conseguem material por aqui, mas eu falei para vocês desde o começo que a gente tem uma facilidade com esse material, porque esse tipo de conteúdo ele é dado para os cursos de computação há alguns anos, né? Já não dá para dizer que é coisa nova, até porque a programação, a lógica de programação não muda. Às vezes a gente tem linguagens novas, né? A gente tem, vamos dizer, tecnologias para usar e tal, recursos, mas a maneira de pensar em como montar um algoritmo, não. Então, esses conteúdos dessas disciplinas são bem já antigos, né, bem consolidados, e é bem fácil de achar. Tá? Então, se vocês quiserem pegar alguma coisa na internet, mas é o que eu faço sempre para vocês, né? Eu vou selecionando algum material, vou colocando aqui. Então, vou fazer a mesma coisa para os outros dois, que vocês olhem que aqui no final, as outras unidades estão vazias, mas agora, nesse momento de recesso, eu vou lançar já material aqui para quem quiser aproveitar e dar uma olhadinha, tá? E na volta, claro que vão continuar as aulas, eu vou colocar mais material. Com relação aos exercícios, vocês ficaram com alguma dúvida? Em como proceder, né? O algoritmo até que não, mas como vocês colocam para avaliar aqui dentro do AVA, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Todo mundo conseguiu fazer? Se vocês precisarem de ajuda, né, no momento que estiverem fazendo algum exercício e não tiverem conseguindo se acertar ali, né? Aí tem o monitor também. Claro que no momento de recesso, não sei se ele vai atender vocês, mas vocês podem procurar ele quando retornar também e tal. E tem os grupos, né, que vocês mesmos podem conversar. Aqui dentro do AVA eu falei para vocês já isso, né, mas foi montado aqui deixa eu minimizar isso aqui, ficou muito grande. Aqui, o fórum de discussão da turma até hoje ninguém usou, tá? Mas vocês podem entrar aqui e colocar dúvida, né? Abrir um tópico aqui, dizendo alguma coisa, né? Às vezes até um outro aluno mesmo já passou pelo mesmo problema e já conseguiu resolver e pode ajudar, tá? E se for um problema mais, vamos dizer, que precise da minha intervenção, também respondo ali. Com relação ao AVA, eu perguntei várias vezes se vocês tiverem algum problema, porque não foi todo mundo que postou ainda, né? Mas eu queria mostrar para vocês aqui, vou pegar um exemplo qualquer, que ele é bem rígido quanto à apresentação do resultado. E isso que às vezes dá problema, tá? Então, por exemplo, o resultado tem que ser exatamente esse aqui, para ele dar certo. Se a saída de vocês aqui tiver, por exemplo, 00, 013, 0, a gente sabe, olhando que é o mesmo, né? Seria a mesma coisa, porque ele está contando o tempo, normalmente duas casas. Mas, aqui para saídas, ele tem que ser exatamente esse valor. Se vocês botarem, em vez de 2 pontos, botar um espaço, ou botar um traço, ele não vai identificar, tem que ser exatamente esses caracteres aqui. Tá? Então, isso às vezes complica um pouco, porque o aluno acha, não, tá certo aqui, mas não. O sistema não reconhece outra coisa que não seja exatamente aquela saída. Existem outros algoritmos, outro tipo de resposta,
Esse que tem texto tem que ser exatamente assim. Mas eu queria ver um outro aqui. Aqui, ó. Esse aqui que é um valor numérico, tá? Aqui, ó, mostra o valor com 3 casas decimais. Esse aqui é um valor numérico. Às vezes, dependendo do compilador, dos cálculos que são feitos e dos arredondamentos que são feitos, esse valor pode não ser exatamente igual, tá? Então, aqui, por exemplo, ele podia ser um 6.3, ou um 6.228, sei lá. Nesses casos em que a resposta é só um número, o sistema ele tem uma tolerância. Então, se você chegar muito perto do número, ele considera que foi um problema de arredondamento e vai resolver, né? Ele vai dar como certo. Mas o interessante é que mesmo quando ele dá errado, vocês conseguem ver qual é o erro. Não sei se vocês já viram isso também. Tá? Eu aqui, como o meu não deu nada errado, eu não tenho como mostrar como é que é. Ele fica errado, né? Mas eu posso mudar ele aqui, por exemplo, para ver o que deu errado, né? Deixa eu pegar um outro exercício. Pode ser aquele que eu estava antes. Aqui eu vou no editar. Todos os exercícios estão aqui, eu já coloquei a minha resposta, né? Mas eu acho que não fica acessível para vocês. Bom, então aqui, por exemplo, eu vou trocar por um traço. Então, vou salvar e executar. Aqui ele até reconheceu, tem uns que ele é mais rígido com o texto. Aqui ele reconheceu ainda. Vou fazer o seguinte. Dividido por 2. Ele vai dar a resposta errada. Aqui, ó. Então, caso de teste 1 falhou, caso de teste 2 falhou, e aqui ele mostra, ó, a entrada é essa aqui, tá? Claro que ele pede as entradas aqui em cima, né? Hora, minuto, segundo e a duração do experimento. Aqui, o que ele mostrou na saída do meu programa, tá? Então, se vocês vão olhar da 356, a resposta, né? E aqui, o que ele estava esperando, ó, 261. Opa, isso quem é entrar? Aqui, ó, 3512. Opa, correndo aqui. Ó, 3512. Ele estava esperando, ó. Então, saída esperada é diferente dos números que eu apresentei como a minha saída ali. Então, ele mostra o que está errado. E, às vezes, a resposta numérica está certa, mas esse texto todo que tem antes, ele não aceita. Ele quer só a resposta direta no texto. Eu não identifiquei ainda exatamente quando é que uma coisa acontece ou outra, mas teve casos que eu precisei tirar o texto auxiliar para ele reconhecer. Aí é só comentar, né? Se fosse o caso, vocês poderiam, por exemplo, comentar isso aqui para tirar o texto auxiliar, né? Copiar aqui para baixo. Assim, né? Para o programa aceitar. Aí, claro. Vou mandar avaliar de novo, né? O que vale é sempre esse botão aqui que manda avaliar, tá? Ele acertou todos os casos, tá? Aí se vocês vierem em nota aqui, vocês já vão ter a nota que o programa atribuiu para vocês, né? Que é proporcional ao número de casos que vocês acertar. Tá? Então, se o programa está certo, obviamente ele acerta todos. Aqui, como ele já estava certo antes, eu vou voltar ao que nós estávamos, né? Então, vou apagar isso aqui. Salvar. Aqui também, para quem não viu, ele tem execução aqui do programa, né? Então, você pode executar, ele abre uma janelinha aqui para colocar na hora. Então, quantas horas são? A hora de início, né, da experiência. Então, sei lá, vou botar a hora de agora. Tá, 9,
minutos. 5 segundos eu não tenho, vou chutar aqui 15. Há quanto tempo de duração do experimento? Vamos botar 60 para ficar certinho. Aí a resposta aqui em segundos, né? Então, 9 e 6 com 15. Passar 1 minuto só. Tá? Então, vocês conseguem executar aqui como se fosse no próprio ambiente de programação lá, né? Só que essa execução que eu fiz, ele não dá nota. O que dá é sempre esse botão aqui, que é o avaliar. Ele manda para um servidor e tal. Outra coisa importante, aqui ó, na lista de envios, acho que isso aqui não aparece para vocês, mas enfim. Aqui aparece todo mundo que me enviou e quando enviou e a nota que a pessoa tá. Mas eu tenho a similaridade. Para os exercícios aqui, eu nem olho isso. Tá? Essa similaridade, eu posso verificar ela aqui. Opa. Aqui. E ele vai me dizer quão similar é um programa do outro. Então, por exemplo, o programa entregue pelo Felipe e entregue pelo Lucas tem 85% de similaridade no código. Então, as respostas estão muito parecidas. Tá? Aqui ó, tem outro de 85. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês, um de 89. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, né? Por exemplo, ó, tem um com os espaços em branco, ele, né, isso aqui não adianta o programa mesmo, ele vê pela lógica, não importa se parece bem diferente, né? Ele vê a lógica. Se os comandos foram usados são os mesmos, né, a sequência é a mesma, mesmo que mude o nome das variáveis, a lógica é a mesma. Então ele identifica que tem similaridades, tá? Isso aqui não é para usar agora, mas no trabalho sim, tá? Esses programas mais simples, obviamente, vai dar similaridade. Eu nem estou dizendo que vocês copiaram, porque como um programa simples, né, que são esses primeiros de exercício, eles não têm muitas formas de ser feito. E aí acaba que os programas vão ser iguais, vão ser muito parecidos, tá? Então, não tem problema. Agora, os problemas maiores, como aquele que eu falei para vocês, né, do trabalho, né, ele é bem maior. Ele dificilmente vocês vão ter uma similaridade alta. Até alguns trechos pode ser, fazer o cálculo da carga, sei lá, vai ser igual, porque é uma partezinha pequena. Mas o programa é grande o suficiente para a gente não ter muita similaridade. Então, seria a mesma coisa que eu pedi para vocês, sei lá, responder uma pergunta textual dizendo que horas começou a aula. É uma coisa simples, provavelmente a resposta de todo mundo vai ser igual que a gente começou a aula em tal horário. Né? Não tem muita variação para isso. Agora, se eu perguntar para vocês como foi o dia de vocês ontem, ou o que vocês acharam da aula, aí cada um vai fazer de um jeito. Às vezes, mesmo a resposta sendo igual, né, tem formas diferentes de fazer. Então, eu posso perguntar para vocês, me explique como sei lá, como resolver um problema de cálculo, mas explique com palavras. Né? Aí vocês vão citar os procedimentos, mas as respostas não vão ser iguais. Tá? Então, essa similaridade aqui eu vou olhar no trabalho. Então, vocês vão ter bastante tempo para fazer o trabalho. Tá? O trabalho ele até em trios, então se organizem também em trios. Daí, quando a gente voltar do recesso, aí espero que vocês já voltem com os nomes, para a gente montar os grupos. Tá? Eu tenho que lançar aqui a composição dos grupos no sistema. Tá? E aí não precisa todo mundo responder o trabalho. Tá? É só um do grupo responder, a nota vai para todo mundo. Tá? E lembrando que vocês, para terem a nota desses trabalhos, têm que participar das monitorias. Tá bom? Essas listas de exercícios são para vocês exercitarem. Tá? Não é dado nota. Tá? Embora apareça ali uma nota para vocês, mas essa nota é mais para saber se vocês estão certos, se vocês responderam de forma correta o exercício. Né? Até porque a gente está fazendo aula online, não tem como ver o computador de cada um, então isso aí ajuda vocês mesmos a saberem qual era a saída esperada, né? O que tem que fazer. Mas não vai ter um peso, né, na nota de vocês. O que vai valer mesmo são as provas, as 2 provas e o trabalho, tá? Então,
de novo, vamos pensando no trabalho, aquele em grupo. Depois eu coloquei o texto explicativo do trabalho, mas mais para o final da disciplina, para vocês fazerem entrega, eu vou fazer que nesses exercícios. Eu vou montar ali, vocês vão botar o código, vão mandar avaliar, e ele mesmo ali já vai sair a nota. Então, se depois eu vou verificar antes de confirmar a nota, se existe algum plágio, alguma coisa. Mas quem não teve problema com isso, a nota é a nota que vai dar ali no sistema. Tá? Aí, claro, às vezes, por exemplo, o aluno errou todas as respostas, mas errou por um problema, sei lá, foi um cálculozinho ali pequeno que atribuiu aquele erro. Eu posso, aí não, ele tirou 0 porque errou todos os casos de teste, mas ele errou por um detalhezinho pequeno, então eu pondero essas coisas, né? Não vou dar tudo errado também. Mas, por exemplo, quem acertou tudo, teve plágio, é aquela nota lá, fica com 10, né? Aí não tem que falar, não tem que verificar. Tá, com relação à prova. A prova, o conteúdo terminou, poderia fazer, ter marcado a prova para hoje, mas aí é muito pouco tempo, né, para fazer essa prova. O conteúdo terminou semana passada, eu ainda queria mostrar mais alguma coisa dos exercícios. Dá tempo de vocês fazerem os exercícios também, né, que foram lançados, então não era prudente a gente fazer essa prova agora. Mas eu quero fazer assim que a gente voltar, tá? E aí, abrindo o calendário aqui, a gente volta em fevereiro, no dia 2, eu acho. Não, dia 1º de fevereiro, volta. E a nossa primeira aula seria no dia 3, tá? Também não quero colocar a prova no dia 3. Eu pensei em colocar no dia 3, mas não quero colocar porque, assim, vocês vão ter voltado, né? De repente precisa de um último dia para revisar algum exercício. É um último encontro nosso. Então, eu gostaria de fazer essa prova na segunda, tá? Não é o nosso dia de aula certinho, mas só para não gastar mais um dia, né? Para isso. Então, faria na segunda. Não tem muita informação aqui, tá? Ainda. Até porque depois vocês vão clicar aqui, vão ter questões para responder e tal. Tá? Mas aqui eu pensei em fazer essa prova no dia 7, que é na segunda. Ela iniciar às 14 da tarde, às 16, desculpa, da tarde, e terminar às 20. São 4 horas. Dá para fazer, mas na verdade vocês vão usar só 2. Eu botei 2h05 para dar uma tolerância aqui, mas pensa em 2 horas. Tá? Cada aluno terá 2 horas, que é o tempo de aula, que a gente faz normalmente. Né? 2 horas de aula, a prova é, assim, eu faço ela, sei lá, em meia hora ou 40 minutos. Então, sempre penso em botar umas 3 vezes mais tempo do que eu levo para fazer a prova para os alunos, né? Porque eu sei que os alunos demoram mais, né? Normal. Então, mas assim, o nível de prova que eu coloco é o nível das aulas, não tem nada diferente, né? Do conteúdo que a gente viu. É prova teórica, então tem conceitos ali, tem alguma coisa, né, de programação, não é só programação, então tem coisa ali que é teórica. Exemplos de programas que estão errados por algum motivo, outros estão certos, você tem que dizer, né, o que aconteceu, esse tipo de coisa. E tem ali na prova também questão que vocês têm que fazer a programação. Ou tem um código pronto e vocês têm que dizer o que ele está fazendo, ou eu peço para vocês fazerem um código. Mas quando é esse caso de fazer código, como vocês não vão, assim, não é uma aula de laboratório, né? Então tem que ser uma coisa bem simples. Inclusive, eu nem peço normalmente que bote ali, sei lá, o include, uma biblioteca, alguma coisa assim, é só a função main, né? E uma coisa bem simples. Então, sei lá, do nível dos exercícios aí, né? Do nível mediano dos exercícios, né? Nem as mais difíceis. Né? E aí vocês coloquem o código ali como resposta, tá? Um programa menor um pouco. Com isso, né, ficou estranho, né? Se ele começa às 4, termina às 8 da noite, né? Como é que eu botei 2 horas? Porque quem começar a responder às 4 da tarde tem até às 6 da tarde para responder. Chegou às 6, a prova vai fechar e está dado como respondido. Tá?
Quem começar às 5 tem até às 7 da noite para responder. Então, é sempre 2 horas. Ah, claro, sei lá, se alguém começar às 7, não vai ter 2 horas, porque o horário limite é às 8. Então, se alguém quer usar as 2 horas para fazer, tem que começar no máximo às 6 da noite para chegar às 8 e conseguir fechar a prova. Mas é a responsabilidade de vocês entrarem no dia e horário, tá? Por que que eu faço dessa forma, tá? Porque eu sei que alguns alunos, sei lá, pode ter outra aula antes, então não terminou ainda, né? Ou sei lá, tem alguma outra coisa, então ainda sobra um horário da noite aqui para fazer, né? Seria as últimas 2 horas. Mas vocês podem fazer antes, né? Então é para ficar um pouco mais livre o horário de início, para não ter problema. Às vezes, sei lá, alguém teve que ir em algum outro lugar, está no transporte, chega em casa, não daria tempo de fazer à noite. O ideal é que todo mundo comece às 4, né? Às 16. Mas daria tempo para quem não começou conseguir fazer à noite, tá? Eu costumo fazer mais de uma prova, são várias questões. Quem não fez prova ainda no AVA, não sei se vocês fizeram, todos vocês fizeram, mas as provas, elas são várias questões, elas são embaralhadas, né? Então nem eu não sei antes de começar a prova que questão cada aluno vai pegar, mas elas são questões equivalentes, né? Conteúdo equivalente. Então, só para evitar, né, que haja consulta entre vocês aí, porque as provas são diferentes, então a gente não tem a mesma resposta, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A prova será toda no AVA, sim, tá? Aí até essa questão que eu vou pedir código, vocês colam o código lá, ali no AVA, né? Aí vocês podem ter a opção de, sei lá, estão fazendo no editor e cola ali dentro, não tem problema, tá? Só assim, né? Um pouco vai da honestidade de vocês de não conversar com os colegas, né? Consultar não tem tanto problema, porque a gente, até o tipo de prova que eu faço não é assim de questões que vocês vão achar ali sei lá, no conteúdo, né? É tudo coisas relativas à lógica ou como funcionam os comandos que a gente viu até agora. Então não teria problema. Agora, consultar os colegas aí não. Mas mesmo assim, para evitar um pouco isso, né, as provas também não são iguais. Tá? Tem mais alguma dúvida? Posso manter essa data e horário? Bom, então, vou deixar acertado essa data e horário. Depois a gente, no dia 3, que seria o dia que a gente volta, né? Dia 3 de fevereiro, tá? Já vou deixar marcado, vou botar o link lá já, com o nosso encontro para ninguém esquecer. Mas esse dia vai ser o dia para revisão. Tá? Claro que se não tiver revisão, ninguém tiver dúvida, já vou emendar o próximo conteúdo, mas que daí não cai na prova. Mas é um dia que eu penso em alguma coisa referente à revisão. Só que para fazer a revisão, vocês têm que ter dúvidas dos exercícios, né? Então, vocês tentem fazer esses exercícios nela, que vai surgir dúvidas, né? E aí vocês terem perguntas para fazer, tá? Tem que tentar fazer antes, senão não adianta, né? É o que eu falei para vocês, isso aqui é muito semelhante, por exemplo, a cálculo, né? Que é uma coisa, você vê o professor fazendo, você até entende ali, mas na hora de reproduzir não consegue. Por quê? Porque precisa exercício. Esse é o tipo de coisa que você aprende bastante com a prática. Se vocês não fizerem as listas, vocês não vão bem. E ao contrário é verdadeiro também. Olha, não me lembro de nenhum aluno que faz as listas todas de exercício e vai mal. Então é basicamente fazer os exercícios, né? E aí, surgindo dúvidas, manda mensagem no AVA para mim ou entre em contato com o monitor. O ideal, eu sei que é ruim, né? A gente vai entrar em recesso e depois em férias, né? Então, o certo era vocês descansarem nesse período. E vocês têm que descansar mesmo nesse período, mas
se vocês não fizerem nada até a gente voltar, talvez vocês esqueçam algumas coisas. Então é interessante que vocês refaçam alguns exercícios ou terminem de fazer as listas, pelo menos ali peguem umas 2 semanas antes de voltar às aulas, né, para fazer alguma coisinha, para não esquecer, tá? Claro que quem já fez tudo agora, vou dizer, e não teve dificuldade, provavelmente não vai ter dificuldade depois, não vai esquecer até lá, né? Mas pensando em quem não terminou as listas, pegue umas 2 semanas antes da gente voltar, antes de fevereiro, para terminar de fazer as listas, ou pelo menos para tentar fazer e surgir dúvida para quando a gente voltar para a aula do dia 3 vocês terem dúvidas, tá? Se deixarem para estudar só quando voltar às aulas, vai ficar bem apertado. Vocês não vão ter dúvidas para a aula do dia 13 e a prova do dia 7, talvez vocês não tenham terminado as listas, e é o que eu disse, sem fazer as listas é meio perigoso, né? Porque a nota tem uma ligação muito grande com realmente fazer as listas, tá? Bom, então eu vou encerrando por aqui. Se tiverem dúvida, pode encaminhar ali por mensagem no Ava mesmo, sem problema, tá? Mesmo de recesso ou férias, eu costumo não demorar muito para responder. Às vezes não respondo no mesmo dia, mas costumo não demorar muito para responder, tá bom? Então, vamos ficando por aqui e bom recesso e boas férias, boas festas de fim de ano também.